Senhor, graças te dou, ó Pai. Eu declaro, Senhor, nossos olhos iluminados, o entendimento aprimorado para receber a Tua palavra, o conhecimento, a sabedoria que provém de Paulo, do que está escrito para nós os gentios. E eu creio pela fé que Deus há de se manifestar com sabedoria, entendimento, revelações, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que você, abençoado que está aí do outro lado, pegue a sua Bíblia, papel e caneta e vamos ao apostolado desta noite. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Amém, abençoados? Então, nossos celulares, nós vamos abaixar o volume, porque nós temos que falar muito das coisas de Deus agora. Abençoados, vamos lá? Está escrito que a história se repete. E eu estava conversando com o Igor agora. Ao longo de muitos anos, nós estamos vendo muitas histórias se repetirem. E essa não é mais uma história recente, nova, que começou agora. O que eu vou falar para vocês, a história é isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Já aconteceu há muito tempo atrás, lá junto com Paulo. E aconteceu há um tempo atrás. De tempo em tempo, as pessoas são contaminadas por uma doença que Paulo falou sobre ela. Hoje, essa doença, abençoado, quando ela pega uma pessoa, se não tiver uma cura no começo dela, ela mata. Se a pessoa não ir buscar a cura rápido, essa doença mata a pessoa. Você sabe qual é o nome dessa doença? Câncer. Paulo falou sobre isso. Paulo deixou muito claro sobre isso. Mas não é de câncer no corpo nosso que eu estou falando. É um câncer que está entrando na mente das pessoas e as pessoas estão ficando doentes. E muitas delas, no começo, não se preocupam e começam a ficar doentes, abatidos, e alguns morrem. Alguns morrem. Então, eu vim nesta noite trazer a vocês alguns conselhos e alertas que o apóstolo Paulo deixou para nós, os gentios. O apóstolo Paulo deixou para nós, os gentios, para que nós, os gentios, ficasse alerta, com alerta ligado. Sabe aquele alerta piscando? Para que você não caia nessa historinha deles, abençoado, nessas fábulas, nesses contos, nessas conversas, nessas interpretações que não têm respaldo bíblico, são textos que estão jogando na mente das pessoas. E o mais grave de tudo, é que as pessoas, elas não estão analisando se realmente Paulo falou sobre isso. Porque alguns pegam textos e jogam para as pessoas, e as pessoas, por falta, abençoado, de entendimento, por falta de preguiça, às vezes não vão consultar a palavra, engolem o que estão dando para você, e você vai aceitando. Paulo falou sobre isso. Antes de eu começar a minha ministração, eu tenho que passar lá antes de começar. 2 Timóteo, abram suas Bíblias, abençoados. 2 Timóteo 2,17. Olha a palavra que Paulo disse. Olha a palavra que Paulo disse. Isso é uma doença. É um alerta para você, abençoado de Deus. Cuidado com o Facebook, cuidado com o YouTube, cuidado com ministrações que estão jogando na sua mente. As palavras dessas pessoas são como câncer. E o câncer, se ele não for detectado no começo, no início, para que você faça uma quimioterapia, uma radioterapia, que o Espírito Santo possa, abençoado, te alcançar e te ajudar, as pessoas vão morrendo lentamente, Diógenes. Lentamente. Você já ouviu falar sobre o câncer? Agora eu estou dizendo o câncer que pega na carne das pessoas.
elas, se não forem detectadas no começo, quando descobrem, daí é tarde, não adianta nem quimio, nem a quimioterapia fazer, por quê? Porque já está contaminado. Nem radioterapia, nem quimioterapia. Então, vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo disse assim, ó. E a palavra desses, nós vamos saber quem são esses, né? E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Abençoado, eu comecei dizendo que a história se repete. Aqui com Paulo já vinha falando sobre esses que estavam contradizendo, que estavam se levantando contra a sã doutrina. E Paulo disse que a palavra desses corrói como câncer. Um câncer, quando pega num osso, ele vai corroendo, comendo, que chega a furar os ossos da pessoa. Agora, vamos levar isso para o lado espiritual. A palavra entra na mente dos inocentes que não buscam ler a Bíblia, eles vão comendo o que vão dando a eles. Imaginem na mente dessas pessoas, dessas pessoas que são imaturas, não são pessoas que estão fundamentadas na sã doutrina. Então, imagina esta palavra entrar na mente dessas pessoas e começar a corroer, ao ponto que elas começam a pensar que aquilo que está sendo dito é verdade. E as pessoas passam a crer, passam a achar inúmeras coisas que estão sendo ditas aí. Eu creio pela fé que você já deve saber muitas coisas, abençoado. Muitas coisas. Eu só estou vindo aqui te trazer um alerta do que Paulo disse para nós. E como a história se repetiu lá, Paulo veio nos orientar. Cuidado, mas muito cuidado, abençoado, com a palavra dessas pessoas, desses pregadores, dessas pessoas que estão por aí falando, sabe, sem uma palavra, abençoado, como nós estamos dizendo aqui, olha, elas vêm, abençoado, elas vêm, abençoado, sem a direção de Deus, elas vêm sem o fundamento da palavra que Paulo trouxe a nós. Então, o que eles vêm dizendo? Alguns deles, né, falam sobre a vinda de Jesus já não existe mais, que você não precisa mais congregar, que você não precisa mais orar. E aí muitas coisas que estão dizendo que estão corroendo a mente dos filhos de Deus. Bom, enfim, eu creio que você já sabe disso. Eu só quero vir mostrar para você o que Paulo falou sobre isso. Eu não preciso interpretar, eu não preciso ficar aqui falando horas e horas, porque a palavra que Paulo trouxe, a sã doutrina, ela é muito simples de entender. É o que está escrito, é o que foi revelado a Paulo e pronto. E é o que você tem que ter dentro da sua mente, abençoado. Não deixe que ninguém coloque dentro de você uma raiz cancerígena, um câncer. Porque eles estão aí espalhando essas palavras para as pessoas. E o que me deixa mais triste, abençoado, pessoas que já passaram pelo apostolado de Paulo estão crendo nisso. Isso me deixa muito triste. Então, Paulo disse, e a palavra desses corrói como câncer. Como eu disse, um câncer se pega no osso, se pega no fígado, se pega no baço, se pega no pâncreas. Aonde ele pegar, no intestino, ele vai comendo aos pouquinhos. Quando a pessoa vai ao médico, muitas dessas pessoas não têm como reverter essa situação. Porque ele vai comendo, ele vai corroendo tudo por dentro da pessoa. Agora você imagina isso na mente espiritual de uma pessoa. Você ficar ali sendo bombardeado por texto fora de contexto, que Paulo não deixou nada disso claro, Paulo nunca falou sobre isso, mas as pessoas estão contaminando a mente das pessoas. Enfim, vamos lá, porque Himeneu e Fileto estão por aí, porque a história se repete. Amém, abençoados? Então,
Abram suas Bíblias em 1 Timóteo, porque eu vim aqui abençoado. Eu vim aqui com o meu coração um pouquinho só chateada, mas Deus me dá força, Deus me dá coragem para vir falar para vocês a verdade, para vir falar para você, abençoado, que está do outro lado aí, tomar cuidado, e veja os conselhos e os alertas que Paulo já vinha deixando para a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo, e esses mesmos alertas e conselhos chegam a nós. Amém? Porque Himeneu e Filetos estão por aí. Alexandre e Latoeiros também estão por aí. Como a história se repete, aconteceu com Paulo, está acontecendo nos dias de hoje também. Abriram suas Bíblias? 1 Timóteo 1,3. Preste atenção. 1 Timóteo 1,3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse outra doutrina. Eu vim aqui, abençoado, mostrar para vocês os conselhos de Paulo e os alertas que Paulo deixou para nós, os gentios. Paulo não é o nosso mestre? Paulo não é o nosso apóstolo? Ele não está aqui hoje, mas ele deixou escrito, amém? E nós estamos aqui para receber. Nós estamos aqui, abençoado, para receber como está escrito. Então, Paulo disse, olha, como te roguei. Então, hoje Paulo não está aqui, mas hoje está o Ministério Graça e Apostolado aqui, hoje, que nós somos imitadores de Paulo. Então, nós estamos aqui hoje trazendo esse alerta para você e esses conselhos, como Paulo deixou para os Éfesos, eu estou deixando para vocês hoje. Amém? Um alerta abençoado. Nós não precisamos discutir com ninguém. Amém? O nosso intuito, abençoado, por favor, ovelhas de Cristo, não é para você ficar debatendo com essas pessoas. Elas já estão cauterizadas, elas já estão com câncer, elas já estão cancerígenas, elas já estão doentes. E qual que é o fim deles? Morrer. Como pessoas que quando têm o câncer no corpo delas, quando elas têm o câncer, se não correr imediatamente para o médico, o câncer vai só corroendo. Quando chega uma certa altura, não vai ter mais jeito. Amém? E assim, irmão João, é na mente dessas pessoas também. A gente só está aqui, abençoado, para tentar de uma maneira ou de outra, que esse alerta chegando até você, que você procure o médico. Procure a sã doutrina, procure a graça e o apostolado, procure a base que Paulo deu a nós, os gentios. Não fique ouvindo pessoas falar, não fique ouvindo esses tais, Himeneu e Filetos e outros mais do século 21 que estão por aí, abençoado. Cuidado, abençoado, cuidado, Paulo disse, olha o que Paulo disse. Rogo-te, ele está pedindo, pelo amor de Deus, te peço em nome de Jesus, só faltou escrever aqui, olha. Rogo-te. Oh, meu Deus. Senhor, abre o entendimento deste povo, Senhor. Para que eles não sejam contaminados, Senhor. Para que eles não fiquem doentes. Para que eles não peguem essa maldita doença que está espalhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu peço a Ti, Espírito Santo, livra o povo de Deus, livra os escolhidos de Deus, em nome de Jesus. Porque Ele disse, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas, com genealogias intermináveis, nunca terminam, abençoados. Sempre estão procurando um erro em cima de outro erro, uma mentira para cobrir a outra mentira. E é assim, e vão corroendo a mente dos filhos de Deus,
como um câncer. Paulo disse, é como um câncer abençoado. Isso é um câncer. E eu peço aos anjos de Deus, e eu oro em nome de Jesus, para que essas pessoas não sejam contaminadas, ou se passarem, que elas sejam livradas em nome de Jesus, a tempo, antes que essa doença impregne nos ossos, no corpo, na mente, e elas venham a óbito. Óbito esse espiritual, entendem? Como se tem o óbito carnal, por uma doença, vamos falar recentemente, teve aí a abençoada Preta Gil, que lutou contra um câncer, mas chegou a óbito. Assim, pessoas que contraem essa doença espiritual que entra na mente deles, eles vêm a óbito, irmão. O Espírito Santo se apaga. Eles deixam de seguir a palavra. Eles deixam de fazer o que o apostolado ordenou a nós, os gentios. O que o apóstolo Paulo ouviu e foi arrebatado a nós, os gentios. E começam a dar ouvidos a faladores vãos. Isso é triste, abençoado. Isso é muito triste. Isso chega a ser dolorido a nós, os pastores, verem pessoas desse jeito. Verso 4. Nem se ocupasse com fábulas, com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Então aqui, Paulo está dando a nós, abençoado, um alerta. Nós temos que observar, abençoado. Seja uma pessoa com os olhos espirituais abertos. Se chegar até você algo desse tipo, abençoado, que você entenda, como Paulo disse, tome cuidado, abençoado. Cuidado com a palavra deles, cuidado. É um alerta de Paulo e conselhos de Paulo a nós. Amém? Agora, vamos lá em Romanos. Vamos continuar vendo o que Paulo falou para nós, os gentios. Porque as cartas de Paulo foram escritas aos gentios, amém? E nós somos gentios. E nós somos o povo que recebeu a graça e o apostolado, como está escrito em Romanos 1,5. Nós recebemos a graça e o apostolado. E dentro da graça e o apostolado está os conselhos de Paulo, os alertas que Paulo vem trazendo a nós. Como a história se repete, como aconteceu lá, ele já falou, olha, cuidado, hein? Cuidado, porque depois da minha partida, o que eles diziam... abençoador não queria entrar nessa área. O Igor está querendo dizer, né? O que Emineu e Fileto diziam. Eu não queria entrar nessa área, abençoado, porque eu quero me manter nos conselhos e alertas de Paulo. Mas o apóstolo Marcos está trazendo uma mensagem em breve sobre. Tá bom? Ou então, a gente pode colocar nos grupos isso. Você deixa para mim anotadinho lá? Aí a gente coloca nos grupos e coloca para as pessoas ouvirem. Porque eu vim, abençoado, com o intuito de dar a vocês, trazer a vocês esse alerta. Amém? Por quê? Quando Paulo falou sobre eles, né? Que a palavra deles ia corroer como um câncer, porque eles iam, de alguma maneira, infiltrar na mente do povo, com palavras que iam distorcer a sã doutrina. Aquilo que Paulo anunciava, a eles já não eram mais aquilo. Eles queriam, de alguma maneira, tirar o seu foco e colocar como está até hoje. Alguns já dizendo, alguns já falando, para que você não creia na vinda de Jesus, para que você não creia que nós temos que nos ajuntar como igreja, congregar, se assentar para ouvir, para que você venha não crer que não precise mais de pastores, porque se eu estou aqui, eu estou trazendo um apostolado, um ensino. Amém, abençoado? Então, como é que você vai receber alertas e conselhos se não tiver alguém que vai te ensinar? Se não tiver um lugar que você vai se assentar para ouvir a palavra.
vocês que estão aí longe, como é que vocês vão saber ou ter o entendimento se vocês não estão aí se assentando em frente à sua televisão, ouvindo os conselhos e os alertas de Paulo? Você tem que estar próximo para ouvir. Assim as pessoas aqui vêm ao ministério para ouvir. Porque nós temos um lugar onde nós nos reunimos como igreja do Senhor. Porque nós somos a igreja de Cristo. Mas também Paulo disse para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifícios vivos. É isso que eles não querem. Eles querem tirar da sua mente isso, abençoado. Que você não congregue mais, que você não precisa louvar a Deus mais, que você não precisa mais orar. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, abençoado. Isso é uma heresia. E Paulo falou para nós tomarmos cuidado, abençoado. É um alerta, os conselhos de Paulo é um alerta para nós. Eu disse, Romanos 16, né? Romanos 16, abre a sua Bíblia aí, olha. Romanos 16, verso 17. É muito forte o alerta e os conselhos de Paulo, porque se ele vem dizendo isso, porque ele teve bem próximo dele, ele conviveu com pessoas assim. Graças a Deus, aqui dentro do MGA, nós não temos, mas há pessoas que estão por aí. Abençoado, posso te dar um conselho? Você já encontrou a graça do apostolado? A palavra que faz bem para você? Que você tem certeza e convicções do que Paulo disse, do que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado, que você já é um abençoado, que você já é filho, que você é eleito, que você é mais que vencedor, que você foi reconciliado com Deus em Cristo, que não há diabo, não há pecado. Isso não te conforta, isso já não te traz bênçãos de entendimento? Então, para que as pessoas ficam com uma mutuca de ficar indo procurar pessoas que não têm o entendimento de Paulo, estão distorcendo o entendimento de Paulo? Sabe o que eu acho, abençoado? Posso falar? Eu acho que essas pessoas querem pegar um câncer. Né, Igor? Eu acho que essas pessoas querem pegar um câncer. Só pode ser. Porque é isso que Paulo alertou. Cuidado, que a palavra desses corrói. Você sabe o que é corroer? Vai comendo assim, abençoado. Vai comendo, comendo. Imagina algo que come a sua carne, esse algo comer o seu entendimento. Aqui a gente usa um termo, eu falo, né? Quando nós chegamos aqui em Graça, nós tínhamos alguns pensamentos, algumas coisas da lei. Então, foi entrando a graça e foi saindo a lei. Eles estão fazendo assim hoje, estão querendo tirar da sua mente a graça e colocar dentro de você um câncer. Falei, você está com câncer. Você que está seguindo Himeneu e Fileto, você que está seguindo esses pregadores de YouTube, você está adquirindo um câncer para você. E o pior, às vezes contamina até a família. Falei, abençoado. Contamina a família. Contamina o filho, a mãe, o pai, que não tem nada a ver com isso. Você quer ficar doente, quer ficar com câncer? Então, abençoado, se isola num lugar e vai viver então a sua vida. Não passa uma maldição para a sua família. A sua família já está em Cristo. A sua família já está perfeita em Cristo. Seus filhos, suas filhas já estão perfeitos em Cristo. Não deixe essa doença chegar na sua vida, abençoado. Não deixe essa maldita doença, que Paulo disse que é um câncer, chegar na sua família, na sua vida. Se você soubesse, abençoado, quantas famílias, vou dizer, da doença carnal, sofrem quando tem o diagnóstico de câncer. Agora imagina você ser diagnosticado com um câncer espiritual, no qual vai te levar à morte. A morte. Você vai morrer dessa doença que corrói a sua mente, tira todo o entendimento, te cega espiritualmente. Nós tivemos os nossos olhos iluminados por Cristo. E hoje pessoas estão tendo os seus entendimentos cegos por pessoas
que não são e não chegam nem perto dos pés de Paulo. Abençoado, Paulo foi arrebatado até o terceiro céus e ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu e recebeu a graça e o apostolado, o ensino para nós, os gentios. O que você está ouvindo, abençoado, dessas pessoas? Eu não entendo por que você está ouvindo certas pessoas. Nós aqui não falamos de nós mesmos. Nós aqui falamos a sã doutrina, a palavra escrita. Se Paulo disser aqui que Jesus já voltou, então tudo bem, Jesus já voltou. Se Paulo dissesse aqui que nós não precisávamos mais congregar, nós não iríamos mais congregar. Mas não está escrito, abençoado. Não tem palavra nas cartas de Paulo que digam isso. Então eu não recebo isso, abençoado. Eu não recebo. Agora, Paulo disse em Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado. Agora estão dizendo que o diabo não existe. Que o diabo, isso daí nunca aconteceu. Que nunca aconteceu. Isso é uma fábula, abençoado. Abençoado, não permita, abençoado, que seus olhos voltem a ser, abençoados, cegos. O Senhor iluminou os olhos do seu entendimento. Eu peço a você, abençoado, ore a Deus. Procure falar com Deus. Para que Ele que iluminou os seus olhos do entendimento, também ilumine para você compreender que isso daí, abençoado, não tem nada a ver com apostolado. Isso daí é fábulas. Isso aí são entendimentos de homens. Isso não tem nada a ver com a sã doutrina. Vamos continuar vendo os conselhos de Paulo a nós, os gentios. Olha o que ele falou aqui, ó, em Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, digo isso a vocês aqui, amém? Ministério Graça e Apostolado, a vocês todos os pastores do Ministério Graça e Apostolado, que vocês tenham o mesmo modo de pensar que Paulo, Filipenses 2:2, amém? Vocês têm o mesmo modo de pensar que Paulo, não que eu, que Paulo, que é o mestre apóstolo dos gentios. Então, eu rogo a vocês, fiquem debaixo do apostolado. Não saia do apostolado, vocês vão ficar com câncer, vocês vão morrer. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas vão morrer espiritualmente. Temos um caso de um abençoado aqui do ministério, a esposa dele ainda está aqui. Ele foi contaminado, abençoado. Perdeu o brilho, perdeu a vontade de congregar, perdeu a direção de Deus. Perdeu, abençoado, perdeu. A esposa alegre, feliz aqui, vindo congregar, estando conosco. Porque o congregar, abençoado, é juntarmos em comunhão. É tão bom, irmão João, é tão bom estar com as ovelhas, é tão bom estar com o povo de Deus. A gente falar da mesma fé, do mesmo ânimo, da mesma coragem. Sabe, falar das palavras de Paulo, ouvir testemunhos do que Deus tem feito na vida delas. Agora você ficar na sua casa, ouvindo quem? Ninguém? Só lá se lamentando, abençoado. Cheio de câncer pelo corpo todo. Porque os seus olhos já têm câncer, porque você não consegue mais enxergar. A sua boca tem câncer, porque você não consegue mais falar a sã doutrina. Seus ouvidos têm câncer, porque você não consegue ouvir a palavra, que é a sã doutrina. Você está doente, abençoado. Você não consegue mais comer a palavra de Deus, se alimentar da graça e do apostolado, que é a sã doutrina para nós, os gentios. Então você está morrendo. Esse irmão está morto espiritualmente, abençoados. E eu amo esse abençoado. A esposa dele vem aqui, nós temos um amor tão grande uma pela outra. Às vezes eu falo, fala para o abençoado, vim aqui. Ah, pastora, deixa ele lá, ele não quer nada não. Morreu espiritualmente. Mas, aí, abençoado, eu não tenho nada a ver com isso. Porque ele deu ouvido a outras doutrinas. Está cego, irmão. Gilvan, ele está cego, surdo e mudo. Cego, surdo e mudo. Está com câncer. No olho,
no ouvido, na boca, no corpo dele. Vamos lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Porque, abençoado, você ir contra o que Deus falou com Paulo, isso é um escândalo, não é mesmo? Você ir contra, olha aqui, ó, a sã doutrina, ir contra a doutrina que aprendeste. Eu aprendo, eu entendo, recebo que eu sou salvo, sou abençoado, que agora eu tenho que estar aqui com os meus irmãos. Dali a pouco, não. Você ouve um cara falando. Quem é esse cara? Quem é esse cara, abençoado? Mostra os frutos dessa pessoa. Pregador de Facebook. Não chega nem perto dos pés de Paulo. Por quê? Não tem a sabedoria, não tem o entendimento, não tem as revelações. Ele tem palavras de homens que estão querendo entrar dentro da sua mente para corroer a sua mente. É só isso que eles querem. Eles não têm vida e querem tirar a vida que vocês têm. Falei, abençoado. Agora, eu pergunto uma coisa. Qual é o intuito desses pregadores? Qual é o intuito desses faladores vãos? Não vou nem dizer pregadores. Que quem prega, prega a palavra. Qual é o intuito desses faladores vãos? Desses milhões de filetos que estão por aí? Qual o seu intuito, cara? Qual o seu intuito, cara? É isso que eu vou chamar você. Você é um cara. Qual o seu intuito? Deus levanta Paulo para abrir os olhos do nosso entendimento, para nos tirarmos da lei e transportar nós para a graça de Cristo, para você vir com essa conversinha mole. Você está doente, você está doente, você está doente, eu tenho dó, você está doente. Pessoas assim estão com câncer, não sou eu que estou dizendo, Paulo disse. Porque se a palavra deles corrói como câncer, eles estão cancerígenos. Estão com câncer. Estão doentes, Diógenes. E você conhece alguns por aí. Bom, vamos lá. Conselhos e alertas do nosso apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem. Estão aí pelo YouTube, tá, abençoado? Estão por aí. Estão no Facebook, estão no YouTube, estão nas redes sociais. Porque se vier aqui pessoalmente, eu quero ver ele mostrar na Bíblia. Vem aqui, abençoado. Esses daí que moram no Rio, que moram em São Paulo, que moram nesses lugares por aí, né? Vem aqui com a sua Bíblia aberta para provar para nós. Não fica aí em Facebook, em YouTube, lançando texto fora de contexto. Você trazendo a sua interpretação para convencer as pessoas. Vem aqui, abençoado. Provar que Paulo está errado. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Você sabe o que Paulo disse? Desviai-vos deles. Olha o conselho de Paulo. Essa ministração que eu estou fazendo aqui, abençoado, tem que rodar o mundo. É um alerta. É um alerta. Sabe aquele alerta, Davis, que fica piscando assim, ó? É um alerta, abençoado. Tem que estar na sua mente assim, ó. Cuidado, 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 cuidado. Desvia-se deles, desvia. Desvia porque eles estão contaminados. Eles estão doentes. E essa doença pega. É um câncer. Ela está pegando nas pessoas. Elas estão ficando doentes. Elas estão ficando doentes. E o fim delas é morte. Não é carnal, morte espiritual. Vocês me entendem, abençoado? Por isso que eu estou aqui agora falando com vocês. E Paulo disse, desviai-vos deles. Deles quem? Dos tais que estão por aí querendo convencer os filhos de Deus sobre tais coisas, que são essas que o abençoado Igor queria que eu viesse falar. Entendeu?
Nós vamos fazer uma listinha, tá bom, Igor? Nós vamos fazer uma listinha, o que eles estão falando. E aí vai ficar um alerta para você tomar cuidado. Para você não ser picado por esse bichinho. Porque se esse bichinho picar você e entrar na sua mente, aí é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e você não vai percebendo. Quando você vai ver, você mudou o seu modo de falar. Você não crê mais na sã doutrina. Você não fala mais de Paulo. Você começa a falar de homens. É você mesmo que está me ouvindo. Infelizmente. É triste, abençoado. Mas tem pessoas assim. Tem pessoas que estão ficando doentes. Aí Paulo disse no verso 18: pois os tais não servem a Cristo. Porque se servissem a Cristo, iam falar de Cristo, não é isso? Ia falar de Cristo. Ia falar de Cristo Jesus, o ressuscitado. Pois os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, ou seja, as suas vontades, o que eles acham, o que eles creem. É um absurdo, abençoado, é um absurdo. Eu só vou crer se estiver nas cartas de Paulo. Amém? Prova para mim, abençoado, nas cartas de Paulo. Paulo escreveu, Paulo disse, Paulo concordou, Paulo ouviu. Não. Então eu não vou crer, abençoado, porque eu estou debaixo da graça e do apostolado. Amém? Eu recebo a graça e o apostolado para a obediência. Não é para ficar desobediente como vocês estão, abençoado. Se você recebeu a graça e o apostolado para a obediência, por que você se tornou um desobediente? Não mais receber o apostolado. Cuidado, abençoado. Se você não recebe mais o apostolado, é porque você já foi picado pelo bichinho. Já está com câncer. Já está doente. Já está doente. E sabe o que acontece, irmão João? Quando você fala alguma coisa, eles rebatem de tal maneira, até xingam a gente. Eles xingam, eles nos ofendem. Paulo ensinou a nós ofendermos as pessoas? Brigar, xingar, maltratar as pessoas? Ser ignorante? Não. Paulo ensinou nós a falar e tapar-lhes a boca deles com a palavra. Dizer, está escrito. E não é para você ficar brigando não, abençoado, que isso não leva a nada. Amém? Por favor, hein, abençoados. Vocês do ministério, de qualquer ministério aqui do MGA, não quero ver vocês em Facebook, não quero ver vocês brigando. Você citar o versículo, ok. Mas está escrito o que Paulo falou. Amém. Agora você fica lá discutindo, se rebaixando a esses tais, não perca o seu tempo, abençoado. Não perca o seu tempo. Porque Paulo falou, pregue a palavra em está tempo e fora de tempo. Quando você tiver oportunidade, fala da palavra. Não fala de si mesmo. Não briga, não xinga, não fala palavrões, não maltrata o próximo, porque ele é um filho de Deus que está na ignorância. Que está na ignorância. Ele está doente, abençoado. Tenha compaixão, ele está doente. E vai morrer. E vai morrer. Todos esses que adquiriram essa doença, o fim deles é a morte. Olha aqui, ó. Pois os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras lonjosas, enganam os corações dos incautos, ou seja, dos inocentes, ingênuos. Preste atenção. Por isso que não vem ao apóstolo Marcos. Por que eles não vêm até o MGA? Eles vão, aqueles recém-convertidos, aqueles que receberam a graça há 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, e pensam que já sabem tudo. Cuidado, abençoado.
Cuidado, isso é uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, quanto mais você fica aí com uma mutuca de procurar pregadores que estão falando sobre isso, mais você vai se afundando. Não te basta a graça e o apostolado? Não te basta as revelações de Paulo? Paulo, ele diz que ele é o apóstolo dos gentios, e você é um gentil. Não é esse cara aí que está falando, não, esse monte de cara aí. Você já procurou saber da vida desse cara? Tem um aí no Rio de Janeiro que nem a família dele gosta dele, nem a família aceita ele. Você sabe disso? Por que você não vai puxar a ficha do cara para saber? Puxa a capivara do cara. Vai procurar saber, abençoado, do ministério dele. Quantos anos ele tem um ministério aberto? Quais os frutos desses caras que estão aí em Facebook? Apareceu ontem na sua vida e vocês deixaram a graça e o apostolado para ficar ouvindo esses tais? Eu não acredito, abençoado. Vou dar para você, ó, uma mãozinha assim, ó. Eu não acredito. Eu não acredito que você deixou de seguir Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que foi arrebatado. Era um doutor da lei, exímio doutor da lei, deixou todo aquele ensino, recebeu a graça e o apostolado, foi arrebatado, e você está seguindo um cara qualquer, você não sabe nem da índole desse cara, você não sabe nem do ministério desse cara, você não sabe nem de onde é o ministério desse cara. Aliás, nem ministério alguns têm. Eles têm, sabe o quê? Página no Facebook, que hoje está ali e amanhã some. E você sabe o que acontece? Ele conseguiu contaminar a sua vida. É isso que eles querem, abençoado. Qual que é o intuito deles? O que eles desejam? Contaminar a sua mente e você se tornar, sabe aquele The Walking Dead? É um comendo o outro. É isso. É um comendo o outro. Lamentável, abençoado. Lamentável ver crentes que receberam o apostolado de Paulo, receberam olhos iluminados e hoje estão aí contaminados por homens que não têm a obra no Senhor. Não tem, abençoado. Tem uma página no Facebook. E você seguindo esse cara. É lamentável. Lamentável. Bom, terminando aqui, olha. Eles, abençoados, enganam o coração dos ingênuos. Dos ingênuos. Daqueles que, coitado, não sabem. A vossa obediência é conhecida de todos. Posso ouvir um amém? A vossa obediência é conhecida de todos. Por isso, alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Cuidado, abençoado. Cuidado. Muito cuidado. Paulo está deixando um alerta para nós. Cuidado com esses que se desviaram da verdade e pegaram um outro caminho, que é o caminho do ventre deles. Eles querem de todos os jeitos, é uma ganância, infiltrar na sua mente. Corromper uma mente que já foi iluminada por Cristo. Você sabe quem é Cristo? Você sabe quem é Cristo? Então a sua mente foi iluminada por Ele. E infelizmente, alguns estão sendo contaminados por essa doença, que é um câncer que está correndo nas pessoas. E eu vim alertar vocês. Amém? Vamos lá em Colossenses, abençoados. Eu vim hoje só mostrar para vocês, eu não preciso, abençoado, interpretar. Amém? Não precisa interpretar, já está interpretado. Paulo já interpretou, Paulo já trouxe o que ele queria falar, está falado, abençoado. Eu não preciso ficar aqui enfeitando, não. Ninguém precisa enfeitar o apostolado. Ninguém precisa pôr e nem tirar. O que Paulo falou, ele recebeu de Cristo. Ele falou dele mesmo, eu conheço um homem em Cristo que foi arrebatado. Ele estava falando dele, abençoado. Ele estava falando dele. Eu conheço um homem que foi arrebatado e recebeu as revelações.
E graças a Paulo, que Deus permitiu, ele trouxe a nós. Amém, abençoado? Está em nós hoje o apostolado. Então, Colossenses 2:4, vamos lá, abençoados. Colossenses 2:4 é um alerta de Paulo a nós. É um alerta de Paulo a nós. Diga, eu estou ouvindo, com voz de ovelha, vamos de novo? Eu estou ouvindo conselhos e alertas do apóstolo Paulo para a minha vida. Amém? Olha lá, Colossenses 2:4. Digo isto para que ninguém, diga ninguém, diga nem Marcos, que é o nosso pastor aqui, nosso mestre, apóstolo, nem Marcos, nem João, nem pastor Marcos lá de Paraná, nem os pastores todos do MGA, todos os pastores, as pastoras daqui, as pastoras de fora, de outro ministério, seja onde estiver vocês, aonde estiver o ministério Graça e Apostolado. Sabe o que está escrito aqui, ó? Olha aqui. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós te ensinamos, é um alerta, nós te ensinamos para que você não ouça e não receba palavras de ninguém. Se estiver escrito, eu recebo. Se for palavras persuasivas, de sabedorias humanas, não recebe, abençoado. Eu ouvi a palavra de uma pastora, ela disse que é do MGA. Não recebe. Até que se for do MGA. Nossa, pastora, é abençoado. Porque nós estamos dizendo que você tem que receber a graça e o apostolado. E eu creio pela fé que todos os ministérios de graça e apostolado têm ensinado as cartas de Paulo. Se elas saírem do caminho, não recebe, abençoado. É isso mesmo. Porque nós não estamos com eles. Mas se de repente em algum ministério Graça e Apostolado, alguns começarem com essa conversinha de Emineu e Fileto, que não precisa mais congregar, que você não precisa mais estar com seus irmãos, que Jesus já voltou. Se algum ministério MGA começar com essa conversinha, sai fora, abençoado. Procure o apóstolo Marcos, porque esse tal ministério, se está ligado a nós, vai ser desligado, abençoado. Nós não vamos concordar e nem apoiar pessoas falando essas heresias. Se Paulo não falou, nós não vamos falar. Se Paulo não falou, nós não vamos concordar. É claro isso, claríssimo. E é muito sério o que eu estou falando hoje. Muito sério, abençoado. Amém? Olha lá, segundo Colossenses 2:4. Segundo Colossenses 2:4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Paulo dizendo, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste a Cristo, o Senhor, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Posso ouvir um amém? Então, Paulo veio nos alertando. Se ele trouxe esse alerta para nós, chegou aos gentios que estavam com Paulo, chegou aos Colossenses, aos Efésios, ao povo que estava ali com ele, chegou até nós hoje. E graças a Deus, que isso é um alerta para você, abençoado. Você já recebeu a palavra da graça e do apostolado? Já te foi revelado? Então fica quieto, abençoado. Ouça Paulo e mais ninguém. Ainda que você estiver dentro da sua casa quietinho, leia as cartas de Paulo.
De Romanos a Hebreus. Pronto, abençoado. Pronto. Você não precisa de mais nada. Você precisa ouvir Paulo. Amém? Então vamos mais um pouquinho lá, abençoado, porque daqui a pouco nós temos que ir embora e eu tenho que passar essa mensagem para vocês. Segundo Timóteo, vamos ver o que Paulo disse para nós, os filhos de Deus. Segundo Timóteo aqui, olha. Ai, ai, ai. Diga, eu tenho que ter o mesmo modo de pensar que o apóstolo Paulo. Amém? Não essas pessoas que estão em Facebook. Não essas pessoas que estão em YouTube falando de si mesmo. Ou pegando um texto fora de contexto e querendo provar para você que Jesus já voltou, que você não precisa mais estar congregando, que você não precisa mais louvar a Deus, que você não precisa mais orar. Olha que absurdo, abençoado. Orar é falar com Deus. Você não quer falar oração? Então fala, eu vou falar com Deus. E você vai falar com quem? Com a parede? Não. Você não tem que falar comigo as suas situações. Nós temos que falar com Deus, com os anjos de Deus. Tem gente que não acredita em anjos. Olha aí, mais uma aí, Igor. É mais isso, não acreditam. Então, não debate, irmão, não debate. Tá vendo? Cada absurdo. Então, você está encontrando os Emineuses e Filetos por aí, né? Não debate, irmão. Deixa eles. Porque o fim deles é morte. Falo isso, abençoado, muito triste. Mas eu não tenho que fazer nada. Eu não posso fazer nada. Nem que se eu orar pedindo a Deus, Deus, abençoado, que colocou o erro para vocês. Vocês não querem seguir Paulo? Vocês não querem seguir Paulo, né? Vocês querem seguir a vocês mesmos. Então, Deus enviou para vocês a operação do erro. Estão errados? Mas aqui, no Ministério Graça e Apostolado, vocês não vão colocar essa doença. Aqui não. Aqui não. Aqui não, abençoado. Fico alerta. Na página do meu Facebook, eu não vou permitir pessoas colocar coisas desse tipo semelhante a isso. Para quê? Para eu ter que ter trabalho para ficar explicando para as pessoas? Não, eu já corto esse câncer pela raiz. Corto. É isso aí, abençoado. Tem que cortar, sabe por quê? Eles não querem trazer para nós a palavra da graça apostolado. Eles querem te convencer no que eles estão crendo, no que eles acham que é verdade. Por isso que a palavra deles está corroendo as pessoas. Eles estão doentes e querem contaminar você. É isso aí. É esse que está te procurando aí, ele quer contaminar você. E ele está vendo que não consegue. Mas ele todo dia está lá querendo contaminar você. É isso que eu falei, abençoado. Eu não posso, abençoado, aceitar. Eu não posso permitir pessoas irem no meu Facebook, porque está ali, né? Aí vai lá e coloca uma heresia. Você acha que eu vou permitir, eu, pastora Sueli, que recebo a graça apostolado? Meus olhos foram iluminados. Eu recebo a Cristo como meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou na obediência da graça e do apostolado. Você acha que eu vou permitir? Isso não quer dizer, irmãos, que eu não amo essa pessoa, eu não amo esse irmão. Eu amo. Só que eu quero que as pessoas me respeitem. Eu não vou permitir e nem abrir a porta da minha casa para uma pessoa ir lá me ofender. Assim eu não vou permitir que a pessoa fique no meu Facebook ofendendo a Cristo. Ofendendo o apostolado. Não vou permitir, abençoado. Sinto muito, mas eu corto. Sabe como que se corta? Desfazendo amizade. É isso. Desfazendo amizade. Se insistir, bloqueia. Porque, abençoado, o Facebook é seu. Você não vai permitir a pessoa entrar dentro da sua casa e fazer sujeira no meio da sua cozinha. Você não vai permitir a pessoa entrar dentro do seu quarto, na sua cama, e lá mijar em cima da sua cama.
Você permite isso? Então, eu não vou permitir a pessoa ir no meu Facebook, no meu Instagram, falar mal do meu Deus, ficar falando do que Paulo falou e vem trazer heresias dentro. Não vou, abençoado. Já deixei claro. E se as pessoas estão vendo que estão sendo bloqueadas, cortando amizade, é por causa disso. Amém? Não é pessoal com você, com ninguém. É por causa da palavra de Deus. Eu tenho que sair fora dessas pessoas. Porque se ela jogar uma heresia dentro do meu Facebook, ela vai estar contaminando, irmão Gilvan, as pessoas. Ela está querendo que as pessoas que estão ali recebendo a graça do apostolado receba essa doença. E eu não vou permitir pessoas receberem um câncer na vida delas. Falei. Amém? E que se vocês quiserem também tomar essas atitudes, cada um responde por si. Eu não permito. Então, vamos lá. Nós estávamos lendo 2 Timóteo. Não, é 2 Timóteo, né? 2 Timóteo que eu disse para vocês. Até perdi aqui de onde que eu estava lendo. 2 Timóteo 4, né? 2 Timóteo 4. Não era 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,17, né? Isso. Eu li para vocês. Não, abençoado. 2 Timóteo 1,13. Eu já tinha lido 17. 2 Timóteo 1,13. 1,13. Aqui, olha. Que é o conselho de Paulo. Que nós somos imitadores de Paulo. Eu estava falando sobre isso, amém? Falei para nós sermos imitadores de Paulo. Amém? Era sobre isso. Paulo disse assim aos Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 13. Conserva o modelo das sãs palavras, ou seja, da sã doutrina, que de mim tendes ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aqui o irmão gêmeo desse texto vai ser Filipenses 2:2. Entende isso? Filipenses 2:2, abençoado. É o que Paulo disse. Para nós sermos imitadores dele. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Não é esses que estão por aí em Facebook que é o nosso apóstolo. Não sou eu que sou o seu apóstolo. Você já tem um apóstolo. Você já está debaixo de um apostolado que é Paulo, apóstolo dos gentios. Então, ele disse para nós sermos imitadores dele. Ninguém nunca disse para você, irmão Gilvan, imitar Marcos Gomes. E nós não estamos doentes para falar isso para você. Posso ouvir um amém? Eu não estou com câncer, eu não estou doente. Mentalmente, aqui, não. Para chegar ao ponto de dizer para você imitar A, B, C ou D que está em Facebook, não. Eu vou dizer para você como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo deixou escrito para nós imitarmos a Ele. Amém, abençoado? Então, segue os conselhos e os alertas de Paulo, abençoado, que é o nosso apóstolo, apóstolo dos gentios. E vai ficar tudo bem. Você não vai errar, você não vai pegar essa doença. Você vai combater essa doença. Amém? Se você ficar firme debaixo do apostolado de Paulo, conservar o modelo da sã doutrina, você conservar, ter os seus ouvidos prontos para ouvir a sã doutrina, na fé e no amor que há em Cristo, você não vai ficar doente. Amém? Eu declaro em nome de Jesus, abençoado. Se você ouvir a graça e o apostolado, você não vai ficar doente. Aliás, você vai combater as heresias. Amém? Isso daí é um antídoto. Isso daí é um antídoto para você não ficar com câncer. Vamos ver o que Paulo falou em Filipenses 2:2? Para não ficar só no que eu estou dizendo, mas para você ver, Paulo disse assim, olha, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Vai ler as cartas de Paulo, abençoado. Vê se Paulo pensava, vê se Paulo escreveu, vê se Paulo deixou entender
que Jesus já voltou no ano 70? Vai ler se Paulo falou que nós não precisávamos mais estar congregando, estar juntos. Vai ler se Paulo deixou a entender que nós não precisávamos mais orar. Fique esperto, abençoado. Isso aí é um câncer. Eu vou colocar o nome dessa doutrina aí que eles estão usando aí, esses ensinos, de câncer. Cuidado com o câncer que estão no Facebook, no YouTube, no TikTok. Cuidado, abençoado. É um alerta, Cuidado, cuidado. Você pode, a qualquer momento, ser diagnosticado com um câncer. Por isso que eu estou aqui hoje dizendo a você, vamos ficar debaixo da graça do apostolado. Vamos receber os conselhos de Paulo. E ele disse, completai o meu gozo, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Aí eu te levo a ver como Paulo pensava. O que Paulo pensava? Que nós já somos salvos, abençoados, reconciliados. Que nós temos que aguardar a vinda do Senhor. Amém? Ai, Senhor. Que nós temos que orar e falar com os anjos. Oh, abençoado. Vocês não podem deixar que essa doença pegue você, abençoado. Porque eu não quero ver meus irmãos em Cristo morrendo com essa doença que vai corroer o seu entendimento. Pastores do Ministério Graça e Apostolado, não permita que ninguém venha contaminar as pessoas que têm ouvido a graça e o apostolado que vem de Paulo. Amém? É isso aí. Bom, continuando aqui, abençoados. Agora sim, nós vamos lá em 2 Timóteo, que eu tinha dito aquela hora. 2 Timóteo 2, 4. Ah, Senhor, 2 Timóteo 2, 4. Do 1 ao 5. Amém? Nós já estamos terminando já, abençoado. São palavras fortes. Ao momento que eu falo que alguns irmãos estão com essa doença, com esse câncer, é muito triste dizer, porque quando nós recebemos que alguém da nossa família, talvez você já recebeu esse diagnóstico, alguém da sua família, mas graças a Deus, vocês correram a tempo e conseguiram cortar esse mal, esse câncer. Ou às vezes é um câncer benigno, que só entrou, mas não enraizou. Passou pela sua mente, mas você falou, opa, não está escrito, então eu não recebo. Então pode ser um câncer benigno que passou, né, irmão Gilvan? Eu espero que esses irmãos que estão me ouvindo, possa ser um câncer benigno, que você volte atrás, abençoado. E veja que o que você está falando não tem fundamento no apostolado de Paulo. Amém? Ele pode ainda ser resgatado de um câncer benigno. Mas se o câncer for maligno e tiver já corroendo, comendo, olha, não sei não, viu? Será que uma radioterapia, será que uma quimioterapia pode cuidar dessa pessoa? Deus o sabe. Amém? Porque alguns que adquiriram câncer no seu corpo, deixaram passar o tempo, passar. Quando foram procurar o médico, já era tarde. Já estava alastrado pelo corpo. Ele cria raízes e vai contaminando todos os órgãos, até chegar à falência dos órgãos. Pensou se um câncer entra na sua vida
e começa a andar pela sua família, pega esposa, pega filhos, pega nora, pega genro, pega pai, pega mãe. Quando você vai ver, irmão, estão todos doentes. Por sua culpa, viu? Porque você não tem que ficar buscando em homens interpretações. Você tem que estar em Cristo. Na obediência de Romanos 1:5. A graça e o apostolado. Amém? Acabou, é aí, abençoado. O começo é aí e o fim é aí. Você começa obedecendo e termina obedecendo. Amém? Então vamos lá. 2 Timóteo 4:1, né? 2 Timóteo 4:1. Paulo disse assim, olha: conjure-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar. Que há. Ele já julgou? Não. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Ele já veio? Estão dizendo que já, né? Lá no ano 70. Então, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui, abençoado. Eu não sei nem por que nós estamos lendo a Bíblia, então. Como eles dizem. É mais uma, viu, Igor? A Bíblia é uma mentira. Estão dizendo aí. Cuidado, abençoado. Cuidado. Olha isso, João. Dizer que uma Bíblia é um livro histórico, que não precisa... Para que isso, então? Para que nós estamos lendo ela se é um livro histórico? Que vergonha, lamentável saber que pessoas estão doentes a esse ponto. A esse ponto. Então, eu estou lendo uma coisa que então, não quer dizer nada. É um gibi, é uma história. Triste, hein? Lamentável. Paulo vem nos alertando e dando conselhos a nós. Ele falou para nós desviarmos deles, hein? Olha o conselho de Paulo, hein, Diógenes? Desvia deles. Paulo falou, não falou? Desvia deles. Então, segue a graça e o apostolado. Seja obediente. Amém, abençoado? Se Paulo disse, nós temos que seguir a graça e o apostolado. Irmão, desvia, abençoado. Desvia deles. Porque eles estão doentes. Eles querem contaminar a sua mente. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende e exorta. Ele não disse briga, xinga, fala palavrão, vai lá falar coisas que não estão escritas, vai lá debater, ficar xingando, ficar mandando a pessoa para aquele lugar. Paulo não disse isso. Ele disse para nós admoestarmos, repreender e exortar com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência e ensino. Então, o que você vai fazer? Ensinar o que está escrito. É isso que Paulo falou. Admoesta ele com a palavra. E admoesta 1, 2, 3. Se ele não receber, abençoado, não fica perdendo seu tempo não, tá? Sabe por quê, Diógenes? Já está doente. A sua admoestação já não está fazendo mais efeito. Você falar, você repreender, você falar para ele, já não está fazendo mais efeito, porque ele já está doente. A mente já está podre, irmão João. A mente está podre. E cheira mal. E da boca deles sai carniça. Porque uma pessoa falar que a palavra de Deus é um livro histórico, uma pessoa falar que a palavra de Deus, que a sã doutrina que Paulo recebeu, ele era perseguidor, foi arrebatado, ouviu palavras inefáveis, e aí Jesus foi lá e falou para ele, vai lá aos gentios, ensina a graça e o apostolado, ensina o que eu já fiz por eles na cruz. Você sabe quantas pessoas ainda têm para ouvir
que eles são salvos, que eles são abençoados, que eles são filhos de Deus. Mesmo estando na macumba, no espiritismo, porque muitos dizem que não são, mas são, porque o filho que está lá é o filho no Espírito. Deus é Espírito, nós somos filhos de Deus no Espírito. Você sabe quantas pessoas têm que ouvir ainda as verdades que Deus revelou a Paulo? Para você estar falando que isso daqui é um livro histórico. Toma vergonha na sua cara. Não seja um herege. Não fala mentiras. Cala-te. Cala-te em nome de Jesus. Põe um freio na tua boca. E não fale heresias. Não se levante contra Deus. Porque aquele que se levante contra Deus vai pagar diante de Deus. Não é para homens que você vai pagar, é Deus. Porque de Deus não se zomba. Paulo disse isso. Olha o apostolado abençoado. Você não tem medo de Deus, não? Você não tem medo da mão de Deus? Porque você está zombando de Deus? Você está zombando da palavra de Deus? Você está zombando do que Deus revelou a um homem que Ele mesmo escolheu? Ele mesmo, Deus escolheu a Paulo para ser apóstolo dos gentios. E você vem falar. Então nós não podemos mais falar o que está escrito aos inúmeros abençoados, como um dia Deus iluminou os olhos do seu entendimento, da sua família. Você hoje está me proibindo, querendo me proibir de levar essa palavra a milhares de pessoas que estão com o seu entendimento embotados pela lei, escravizados pelo sistema. Você está querendo me proibir de ler a palavra de Deus? Você quer que eu fale para as pessoas que isso aqui é um livro histórico? Aqui não, abençoado. Aqui não. Sinto muito te dizer, aqui não. Porque aqui nós recebemos a graça e o apostolado e nós temos temor com as coisas de Deus. Em nome de Jesus, ouça o que está escrito no apostolado de Paulo. Ouça, abençoada, a graça e o apostolado. É duro, João. É duro, abençoado. Nós, pastores, vocês que ministram, evangelistas, que ministram a palavra, será que o seu trabalho no Senhor vai ser em vão? Misericórdia, Senhor. Agora eu tenho que falar essa palavra. Misericórdia, Senhor. Pessoas vêm falar que isso aqui é um livro histórico. Sendo que Paulo foi arrebatado e disse para nós pregarmos a palavra em está tempo e fora de tempo. E você quer calar a minha boca? Para trás de mim, Satanás. Como Paulo disse, aqueles perseguidores. Para trás de mim, Satanás. Satanás é um homem maligno. Satanás são homens malignos que querem tapar a boca, os olhos, os ouvidos das pessoas. Mas Paulo disse, e eu estou debaixo do apostolado de Paulo, fale, minha filha, e não te cales. Amém? O próprio Jesus falou, fale e não te cales, não te enviei eu? Então, não dá ouvido a eles não. Eles são faladores vãos. Todos doentes. Paulo falou para nós pegarmos o evangelho em está tempo e fora de tempo. A pessoa vem falar para mim que isso aqui é um livro histórico. E eu vou ficar quieto, João? Eu não posso, abençoado. Eu não posso. Se eu ficar quieto, eu estou como fala, em comunhão com eles, eu estou em concordância com eles. Entende isso, irmão? Eu estou concordando com eles. Se eu não falar, se você não falar, se nós não falarmos. Então, usa as redes sociais para falar a verdade. Nós não precisamos atacar ninguém. É só falar o que Jesus fez na cruz por nós. É só falar. Paulo falou, fale e não te cales. Vai lá. Aliás, Jesus falou a Paulo, fale e não te cales. E aí Paulo vem e fala para nós. Está tempo e fora de tempo. Fale a palavra. Não importa, abençoado.
Nós temos que falar, exortar, anunciar. Amém? Então, terminando aqui, olha. Essa é a parte mais difícil, abençoado. Olha só. Ele disse, fora de tempo, admoesta. Ou seja, insta-tempo, ou em tempo, ou fora de tempo, admoesta. É aí que Paulo falou para nós aproveitarmos bem as oportunidades, amém? Todas as oportunidades que vocês tiverem, falem a palavra, amém? Fala, abençoado. Amém? Ajude a Paulo a levar a sã doutrina. Ajude a Paulo, porque tem inúmeras pessoas precisando ouvir a graça do apostolado. Então, Paulo disse assim, admoesta, repreende, exorta, mas ele falou, com toda longanimidade e ensino. Não é para você repreender, xingando, bravo. Amém, abençoado? É com o espírito de mansidão. Exortar com amor. Amém, abençoados? Vocês estão vendo como nós te ensinamos? Nós não estamos ensinando você a ir lá brigar, xingar, maltratar. E se ele não receber, que manda para aquele lugar, briga, xinga. Abençoado, que baixaria que estão chegando, hein? Que ponto que estão chegando. Mas eles não têm a mente de Cristo, já estão corrompidos. Aí Paulo disse assim, olha, porque virá tempos, diga aí, já veio. Diga, tá aí, ó. Não é mesmo? Paulo disse, olha, Paulo profetizou e chegou no século 21. Paulo profetizou e chegou. Nós não estávamos lá, hein? Amém, abençoado? Quando Paulo escreveu, segundo Timóteo, escreveu aos Timóteo, né? Nós não estávamos lá, mas essa palavra chegou até nós. Aqui em Santo André, século 21. Hoje é dia 27. É dia 27 hoje, 27 de agosto? 27 de agosto de 2025. Chegou até nós. Paulo disse assim, olha, porque virá tempos, ou seja, dia 27 de agosto de 2025, chegou. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras, eles buscam, eles têm uma mutuca. Sabe o que é mutuca, irmão? Um bicho que fica pinicando. Eles querem ir atrás de ouvir heresias. A pessoa quer ouvir heresias. Olha, abençoado, eu quero ouvir a sã doutrina. Eu quero ouvir as boas novas. Eu quero ouvir a graça e o apostolado. Mas tem pessoas que querem ouvir heresias. E elas têm uma mutuca, começam a futucar, vai aqui, vai ali, entra em um, entra em outro, vai a busca ali. Aí ele acha. Ele acha, depois que ele acha, ele fica contaminado. E se ele ficasse contaminado, o problema dele. Mas ele quer contaminar os outros. Sai para lá, irmão, sai para lá, sai para lá, sai para lá. Eu repreendo essa doença em nome de Jesus aqui no ministério. Amém? Vocês entendem a doença, né? Esse câncer que está espalhado por aí. Paulo disse, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos seus ouvidos, cercar-se-ão de faladores aí, ó, de YouTube, de Facebook, de internet, dessas redes sociais, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Está ou não está assim, abençoado? Você já teve uma experiência com algum deles? O Jorge já teve. A Elaine está tendo. Pastor Marcos está tendo também, eu estou. Já foram lá no seu Facebook falar abobrinha? Já foram lá no seu Facebook falar contra a verdade que Paulo trouxe a nós? Desvia deles, abençoado. Desvia. Não adianta. Sabe por quê? Se nós conseguíssemos salvá-los, eles já foram salvos uma vez. Eles já tiveram seus entendimentos libertos do sistema. Eles estão entrando em um outro sistema que não está aqui. São sistemas do ventre deles. Aqui, olha o que Paulo disse, olha. Eles se cercam de mestres. Só faltou Paulo falar assim, ó, mestres que estão no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Gilvan, é que naquele tempo não tinha. Entendeu, abençoado?
Eles iam nas igrejas, eles iam nos lugares onde estava o povo reunido, né? Eles iam nas casas, eles iam nos lugares onde estava o povo reunido e começava a falar mal das ministrações de Paulo. Os Emeneus e Filetes iam. Aí apareceram também nessas daí o Alexandre Latoeiro, né, que começa a casar os males, falar, né? Aqui no MGA, quando aparece um desses, o pastor Marcos rapidinho corta as asas e fala, ó, a porta está aberta, irmão. Vai embora. Aqui não. Não. Você acha, Gilvan? Você acha que nós vamos deixar pessoas aqui dentro corrompendo, para querer corromper a mente daqueles que já receberam a graça e o apostolado? Nem pensar. Então, olha aqui, olha. Eles se cercam desses mestres de Facebook, de YouTube, que não tem nenhuma obra no Senhor. Amém? Eles não têm. Eles têm uma página no Facebook, eles têm uma página no TikTok, eles têm uma página no Instagram e começam a falar. Quando você vai procurar saber da vida da pessoa, irmão, ele não tem nenhuma obra, ele não tem nada para apresentar a Deus. Ele tem doenças para contaminar a sua vida. Palavras de sabedoria que eles mesmos criam e começam a falar. E aí, ele encontra aqueles que já não gostam muito de congregar, né? Ah, então não precisa? Ah, é isso que eu quero. Ah, então Jesus já voltou? Então, ele já voltou? Ah, então é só eu ficar aqui dentro de casa. Eu não preciso mais receber a graça do apostolado, eu não preciso mais de entendimento, eu não preciso mais orar. Aí ele vai morrendo espiritualmente, morrendo, vai definhando. Definhando. O Espírito Santo morre dentro dele, apaga. Pastor, ele é salvo? Ele é salvo. Somente isso. Acaba o entendimento, acaba o conhecimento, acaba as revelações, acaba tudo, abençoado. Porque ele mesmo se permite a isso. Ele vai se definhando, vai secando. Cuidado, abençoado. Cuidado para você não se definhar em entendimento, se acabar em entendimento, em conhecimento. Cuidado. Eles estão nas redes sociais. É um alerta. Eles estão nas redes sociais. E para nós terminarmos, que eu falei que eu ia até os 5, né? Deixa aqui. Porque virão tempos que não suportarão sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Olha, recebem a graça do apostolado, ou seja, viviam na lei, eram escravos da lei, recebem os olhos iluminados, recebem o perfeito entendimento. O relógio aqui voa, né? Recebe o perfeito entendimento. Aí depois ele retrocede. Ele retrocede de tudo aquilo que ele entendeu. Está escrito, olha. Eles se recusam a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas, voltando àquele entendimento de antes, ou até pior. Porque quando ele estava na lei, ele tinha temor, ele cria que Jesus ia voltar, ele cria que ele tinha que orar, e orar mais, muito mais, fazer sacrifício. Ele cria assim, quando ele estava antes de ter os olhos iluminados, antes de viver por fé, vamos ser mais claros? Amém, abençoados? Segura mais um pouquinho aí. Antes dele viver por fé, ele vivia das obras. Ele orava, ele subia no monte, ele fazia corrente, oração. Estava errado. Aí ele recebe a graça do apostolado, começa a viver pela fé em Cristo. Recebe o apostolado, a sã doutrina, e amém. Só que depois que ele começa a andar com Emineu e Fileto, ele retrocede pior do que quando ele estava na lei. Porque agora, isso aqui virou um livro histórico, porque agora Jesus já voltou, porque agora não precisa mais orar, porque agora não precisa mais estar com os irmãos reunidos. O que eu posso dizer? Lamentável. Lamentável esse entendimento.
E Paulo nos aconselha. Tu, porém, diga amém. Diga eu recebo. Recebe aí, abençoado. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Amém, abençoado? Olha o conselho de Paulo. Tu, eu, tu, nós, vós, todos. Todos. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Porque você pensa que é fácil, abençoado? Não é fácil. Você ver um irmão em Cristo, que teve os olhos iluminados, e hoje está lá ouvindo heresia e combatendo o que Paulo recebeu de Cristo. Olha, abençoado, eu volto a dizer. Como que você pode, presta atenção, como que você pode combater o que Paulo recebeu de Cristo? Quem sou eu? Quem sou eu? Vou falar de mim. Quem sou eu? Uma mera mulher mortal. Quem sou eu para ir contra o que Cristo estabeleceu? Quem sou eu, Gilvan? Mas eles estão assim. Eles estão assim, indo contra o que Cristo revelou a Paulo. Ou seja, então estão pior do que quando estavam na lei. Estão pior. Estão pior. Isso é lamentável. Aí Paulo falou, você sofre em tudo, sofre as aflições. A gente sofre mesmo, abençoado. Faz a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Posso ouvir um amém? Diga, este é o conselho que o meu apóstolo deixou para mim. Amém? Então, abençoado, nós temos que ser forte, falar a palavra, em está tempo, fora de tempo, pregar, admoestar, ensinar, com amor, com mansidão. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé? Ai, ai, ai. Atentam, abençoado, prudentemente ao ministério de vocês, ao que Deus entregou na mão de vocês. Porque Paulo já tinha profetizado que depois da partida dele ia entrar no meio de nós lobos cruéis. Eu não usei essa palavra, mas Paulo já sabia que ia entrar, depois que ele morresse, ia entrar no meio das igrejas. Eita aí, ó. Só não vem aqui dentro da igreja, mas eles estão dentro, rodeando. Eles estão rodeando a mente dos filhos de Deus. Que depois que Paulo morresse, Paulo falou isso lá em Atos 20, 29. Atos 20, 29, 30. Que depois da partida dele, eles não iam poupar o rebanho. Eles iam começar a falar heresias. E está aí. E eles estão aí. Então eu vim, abençoado, trazer os conselhos e os alertas que Paulo, eu não li nem metade. Se eu for ler todos os livros, de Romanos até Hebreus, você vai encontrar vários conselhos e alertas de Paulo. Eu peguei alguns para que você entenda e que você não seja contaminado por este câncer. Porque a história se repete. Está aí. Quando Paulo disse que eles estavam entrando no meio das igrejas, do povo, para corromper a mente deles, Paulo profetizou que isso ia acontecer. E aconteceu. Está aí, abençoado. Nós estamos no século 21. O que tem de pessoas indo contra o apostolado, isso é lamentável. Lamentável. E sabe, irmãos, vocês aqui, eu não posso nem orar. Como que eu vou orar? Ô, Senhor, tira a operação do erro da vida deles. Porque eles querem ser sábios? Eles querem falar o que condiz o ventre deles? Como é que eu vou orar? Sendo que Deus que coloca neles a operação do erro. Como que eu vou orar?
A minha oração não é por você, fariseu. A minha oração não é por você, lobo cruel. A minha oração não é por você, cara, que está aí querendo destruir a mente dos ingênuos, desses homens que às vezes não lê a Bíblia e engole o que vocês estão colocando goela abaixo na vida das ovelhas. A minha oração é para que a sua família não seja atingida por esse câncer. Porque vai ser muito dolorido você ver a sua família com um câncer. A sua família destruída. Os seus entes queridos, que você tanto falou assim, olha, quero tanto que minha mulher receba a graça e o apostolado. Eu quero tanto. Você orava para Deus abrir o entendimento da sua família. Você orava para que seu pai entendesse, para que Deus tirasse o seu pai da lei, da condenação. Você que pediu tanto, né? E hoje, você está aí sendo usado por homens, lobos cruéis. Estão te usando, tá bom? Estão te usando. Pessoas que ficam colocando texto na internet, copiando e pondo, copia. É um absurdo isso, abençoado. Pessoas ficam colando figurinha. Ao invés de ficar colocando figurinha, coloca o texto. Coloca o que Paulo ensinou você. Fica debaixo da graça do apostolado de Paulo. Agora as pessoas, elas têm uma mutuca, elas têm algo corroendo dentro delas, que em vez delas irem buscar a fonte, que é a graça de Deus em Cristo, fica buscando figuras, desenhos. E elas ficam colando, repassando o que os lobos cruéis estão colocando nos seus Facebooks. Para terminar aqui, você já foi atrás de saber da índole desses pregadores falsos, corruptos e enganadores? Cuidado, cuidado. Ele só está querendo usar você. Ele só está querendo usar a sua rede social para ser mais uma, para levar a mentira. Esse câncer. E a minha oração, com os meus olhos abertos, é que Deus poupe a vida dos seus familiares. Pai, mãe, filho, esposa, amigos de trabalho, companheiros de trabalho, porque você tem ensinado a eles. Você um dia falou a essas pessoas, olha, um dia eu estava lá, no engano, mas hoje Deus me iluminou os olhos do meu entendimento. E agora você está cego. Agora você está cego, sendo guiado por homens. Absurdo. Isso é um absurdo. Pastores do Ministério Graça e Apostolado. Fica aqui o alerta. Não permita que ninguém coloque no seu Facebook, no seu Instagram, compartilhe com vocês essas heresias que não vêm de Paulo, vêm dos lobos cruéis. Está dado o recado a todos os pastores, a todas as ovelhas, a todos os evangelistas, a todos vocês. Amém? E a você que está no meio desses lobos cruéis, a minha oração é que esse câncer não chegue até a sua família. Que essas palavras que Paulo disse, que corrói como câncer, não cheguem na sua família. Porque seria muito triste você doente contaminar aqueles que não têm nada a ver com você, que agora acha que descobriu aí uma porções de heresias. Você descobriu o que os lobos cruéis estão falando por aí, que Paulo disse que entraria no meio de nós e não iriam poupar o rebanho de Jesus Cristo, as ovelhas de Cristo. Amém? Graça e paz a todos vocês. O apostolado de hoje foi muito sério. É um alerta.
eu deixo aqui um alerta de Paulo a todos nós. Cuidado com os lobos cruéis. Cuidado com Emineu e Fileto. Cuidado com Alexandre. Ele é um falador vão. Cuidado, como Paulo disse, que aqueles lobos cruéis entrariam no meio e não iriam poupar o rebanho. Paulo, ele profetizou e aconteceu, está acontecendo. Mas nós estamos aqui para combater. Amém, abençoado? Juntos somos mais fortes, amém? Diga, juntos somos mais fortes. Amém, abençoado? Diga, eu estou debaixo da graça e do apostolado de Paulo. Amém? Então, graça e paz a todos vocês. E até domingo pela fé. Graça e paz abençoados. Glória a Deus pela vida de todos vocês.